Olá, eu sou o professor Walter Ribeiro, da Escola Brasileira de Homeopatia. O objetivo desse vídeo é contribuir para com o entendimento do gênio epidêmico da Covid-19. Portanto, vamos em frente, vamos prosseguir. Ou seja, nós vamos fazer um estudo didático, baseado no gênio epidêmico proposto pelo Dr. Farag Master. E nós vamos comparar com a imagem da patologia Covid-19 configurada em casos clínicos reais que me foram enviados. Faz-se necessário que sigamos todas as orientações da OMS e do Ministério da Saúde do Brasil. Portanto, é de extrema importância nós seguirmos a ciência nesse caso. Esse estudo que nós vamos fazer é um estudo didático voltado para a homeopatia, e a homeopatia também é uma ciência. Bom, vamos iniciar falando sobre o gênio epidêmico. Então, o gênio epidêmico, ele é um conjunto de sintomas, é claro que homeopaticamente descritos, esses sintomas são os mais frequentes em uma mesma população acometida por uma epidemia. E o gênio medicamentoso é aquele medicamento que cobre a totalidade sintomática do gênio epidêmico. Portanto, ainda não temos um gênio medicamentoso. Nós temos, na realidade, um gênio epidêmico que nós vamos estudar. Quero esclarecer aos homeopatas que estão me assistindo e a todos aqueles que estão me assistindo nesse momento, de que o raciocínio utilizado para fazermos esse estudo comparativo, ele é o raciocínio sintético. Portanto, é um raciocínio abstrato, um raciocínio que busca a simbologia dos sintomas, e ele busca o que está subjacente, o que está oculto na sintomatologia, o que está oculto na natureza do gênio epidêmico. Me enviaram levantamentos da Organização Mundial de Saúde. Então, os casos que estão aqui, os sintomas que estão aqui grafados em branco, nós vemos falta de ar 19%, que são os mais notórios. Os anteriores foram desprezados porque eles são muito gerais. Articulação, 15%, dor de cabeça, 14% dos casos, arrepio, 15%, vômito, 5%, diarreia, 4%. Agora aqui está em maiúsculo sangue, 1%. Se isso aparecer no gênio epidêmico, ele será bastante confiável. Olhos, inchaço nos olhos, 1%. Prosseguindo, então, o nosso estudo, vamos ao primeiro caso clínico 1 e 2. Homem, 35 anos, médico, atuou diretamente na frente de combate ao Covid-19 e ele foi contaminado. Homem, 57 anos, médico, atuou diretamente no combate ao Covid e foi contaminado. Bom, sintomas notórios. Aqui nós excluímos a febre e a indisposição, uma vez que ela ocorre em 88% dos casos. Mas nós veremos que, a partir da febre, o quadro clínico se inicia com uma certa clareza. Prestemos muito bem atenção nisso. Bom, estes dois médicos apresentavam tosse seca, com sensação de comichão. Aqui está a importância, a sensação de comichão. Piora por ar livre, nota 2, ou seja, é considerável. Piora por esforço mínimo, até por erguer um copo de água, nota 3, ou seja, muito relevante. Acompanhado de respiração arfada e dificuldade de reter o ar nos pulmões. Melhora deitado a 45 graus num ambiente escuro.
Melhora na ausência de odores, luz e ruídos, ou seja, sensibilidade a impressões. Apetite, inapetência, nota 3, relevante, perda do olfato. Indicação, a homeopata que me enviou esse caso clínico, ela indicou Justitia Adóptida, em 5CH. Qual foi a ação do medicamento? Após 3 dias de tratamento homeopático, foram considerados curados. Eu coloquei entre parênteses, aparentemente, porque ainda não temos um estudo mais amplo sobre, digamos, um número maior de casos. Depois, como protocolo médico profilático, eles tomaram hidroxicloroquina. Prosseguindo, nós vimos a descrição do caso clínico. Agora nós vamos fazer a análise descritiva do caso clínico 1 e 2. Aqueles que estão fazendo conosco o curso de homeopatia aplicada e aqueles que estão fazendo o curso do método periódico vão saber muito bem do que eu estou dizendo, o que é a análise descritiva. Então, a análise descritiva, para aqueles que desconhecem o termo, nós vamos pegar o relato do caso clínico e, entre parênteses, nós vamos colocar aquilo que está implícito, aquilo que está oculto, mas dentro do raciocínio sintético, nós vamos colocar as palavras-chave e, entre parênteses, os padrões. Tosse seca, ou seja, natureza seca. Poderíamos ver como natureza dura, com sensação de comichão. Em análise descritiva, entre parênteses, nós vamos colocar o que é comichão. Prurido intenso, picada. Ou seja, a simbologia desse sintoma seria perseguido, penalizado. Piora ao ar livre, nota 2, ao esforço mínimo, até por erguer um copo de água. Em análise descritiva, entre parênteses, nós vimos piora por bagatelas, acompanhado de respiração arfada e dificuldade de reter o ar nos pulmões. Estamos aqui fazendo a análise descritiva do caso clínico relatado no slide anterior. Então, dificuldade de reter ar nos pulmões, nós vamos então usar sufocação. Ou seja, em simbologia, perdeu o direito de falar. Foi silenciado pela patologia. Melhora deitado a 45 graus no ambiente escuro, em ausência de odores, de luz, de ruídos. Em análise descritiva, entre parênteses, piora por barulho. Outro caso clínico. Mulher, 72 anos, suspeita de Covid. Os sintomas iniciais foram acompanhados de medo do desconhecido, de dano vindo do mundo exterior, medo do novo, do que não tem controle sobre ele, e medo da morte, por ter filhos e netos para cuidar. Em sequência, nós temos febre a 38 graus. Essa sequência é a sequência de aparecimento dos sintomas. Isso é muito importante, essa sequência. Em sequência, vieram vômitos em jatos, sem diarreia, acompanhados de dor abdominal contrativa e intermitente, dor no corpo por vários dias, ou seja, insistente, acompanhado de sensação de que me passaram numa máquina de moer carne. Sensação do corpo todo triturado. Isso é extremamente importante, essa sensação. E vamos ver na análise descritiva qual a simbologia dessa sensação. Sensação de desfalecimento, mas passa. Prosseguindo. Falta de ar e vontade de tossir. Quando a tosse ocorria, era de natureza seca. Estamos aqui configurando um padrão, o padrão natureza seca, em todos os 3 casos clínicos. E essa tosse seca é mediante esforço físico
ou ao falar muito. Por isso, ela evita a conversação. Sonhos. Ela sonhou com o hospital, com doença e com Covid-19. O medicamento indicado pelo homeopata, que me enviou esse caso, foi também Justitia Adota, em 30-DH. Qual foi a ação? A febre cedeu em 2 dias, mas essa pessoa ainda tosse ou tossia, porque no momento pode estar, já não apresentar mais esse sintoma, no momento que estou gravando esse vídeo, mas ainda tosse mediante esforço, ou seja, falar e respirar profundamente. O caso clínico está evoluindo bem. Então, baseado nisso, nós vamos buscar pela imagem atual da natureza íntima da patologia Covid-19, baseado nesses casos clínicos. Qual que é a imagem que nós temos aqui no Brasil nesses casos clínicos? É a imagem de uma doença do miasma tuberculínico, porque apresenta sufoco e destruição. Destruição é do miasma do sifilinismo e sufoco é do miasma do tuberculinismo. Portanto, está aí configurado o miasma do tuberculinismo. Então, com medo de uma ameaça externa, ou seja, em análise descritiva, dano, punição, que impõe regras rígidas, isolamento social obrigatório, higienização constante e minuciosa, às quais todos devemos obedecer sem exceção. Em análise simbólica, o corona é uma coroa, então traz em si o simbolismo do autoritarismo, o simbolismo do imperativismo. E nós sabemos que aí cabe também o acusar. Caso contrário, pode ser penalizado, dano, punição, pela tosse seca e hipersensibilidade sensorial. Em análise descritiva, ou seja, a hipersensibilidade sensorial se apresenta em piorar por bagatelas, por ruídos e até por erguer um copo d'água. Isso está nos casos clínicos relatados anteriormente. Pela asfixia, ou seja, falta de ar, enfisema, pela asma, piora, aversão a conversar, simbolicamente silenciado. Essa é a simbologia dessa aversão. Tuberculose com infiltração, podendo até cuspir sangue em 1% dos casos clínicos. Isso está no relato da Organização Mundial de Saúde. Então, essa é a imagem da natureza íntima dessa patologia. Prosseguindo o nosso estudo, vamos comparar agora, então, a imagem da patologia com a imagem da natureza íntima do medicamento Justitia Adota. Nós temos a imagem vista na descrição dos casos clínicos anteriores de um indivíduo impregnado de valores e regras, que está na imagem da matéria médica de Justitia Adota. Então, repetindo, nós tivemos anteriormente, no slide anterior, a imagem da patologia, da natureza da patologia do Covid. E agora vamos comparar com a imagem da natureza íntima de Justitia Adota. Qual que é a imagem desse medicamento? É a imagem de um indivíduo impregnado de valores e regras. Regras é o que nós estamos vendo constantemente para se lidar com a Covid-19. Acusado, ou seja, perseguido, penalizado, condenado. Se você não seguir as normas, você será penalizado por essa patologia. Continuando, esse indivíduo perdeu o seu direito de falar. Ele foi silenciado pelas regras. Ele tem aversão à conversação,
isso se mostra nos casos clínicos. Piora por impressões, isso se mostra nos casos clínicos. Desejo de ar livre, isso se mostra no cotidiano. Por isso, o Ministério da Saúde encomendou tantos respiradores. Piora por tosse, febre, perda do olfato, tosse seca, dispneia, cospe sangue em 1% dos casos. Então, nós podemos chegar claramente à conclusão de que a imagem da natureza íntima de Justiça Adógata está em perfeita sintonia para com a imagem do Covid-19, a imagem. Em diagnóstico diferencial, a matéria médica de Justiça Adógata nos mostra também que nós poderemos fazer um diagnóstico diferencial na série da Brata. Para quem estudou o método periódico vai saber fazer esse diagnóstico. Observarmos também oxigênio. E qual que é o diagnóstico diferencial de oxigênio? Oxigênio tem o termo, assina os padrões, injustiçado. Esse indivíduo, oxigênio, se sente injustiçado, negligenciado. Respiração, é claro que tem total sintonia com o oxigênio. E opressão tem total sintonia com o padrão da natureza do oxigênio. Em fósforos, o indivíduo, fósforos, ele é um indivíduo com extremo desejo de comunicação, de amigos, de ser solidário. Então, se o indivíduo esteve, durante esse tempo, proibido de comunicar, proibido devido a estar acometido por essa patologia, mas no senso dele, ele apresenta também a imagem de uma pessoa solidária, então o medicamento pode ser, nesse caso, fósforos como complementar. Meus agradecimentos a Solinara Paz Lima, a Letícia Cabral, a Gabriel Jorge Abib, ao Dr. Lucas Franco Pacheco, médico especializado em homeopatia pela AMBH, pela postagem que ele fez na internet, e ao Dr. Farouk Master. Muito obrigado a todos, espero que tenham entendido e até uma próxima oportunidade.